seja o nome do Senhor dos Exércitos, né? O princípio da sabedoria está no temor. O temor é o princípio da sabedoria. Jesus falou que se guardares os meus mandamentos, você vai estar no amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai. Olha só. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Veja bem. Quando você pega esse mandamento, que é o primeiro, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, você já vai começar a praticar o amor de Deus. Quando você se aproximar de Deus, vai guardar esses mandamentos no seu coração por temor ao Senhor. Porque quando você aprender a olhar o seu irmão com um olhar que Deus nos olha, com o olhar que Deus nos vê, você vai ter o amor ágape, que é o amor incondicional. Mas para ter esse amor incondicional, você vai ter que fazer o seu processo de cura. Porque exercer os mandamentos não é fácil. Né? Quantas vezes aí nós estamos julgando os outros? Quantas vezes as pessoas estão desejando o que o outro tem, cobiçando o que o outro tem? Cobiçando as finanças, cobiçando a mulher, cobiçando o carro, cobiçando os dons que o outro tem. Olha só. Então, quando você entender, né, que para não fazer isso, você não vai fazer, porque é errado, porque você tem o temor do Senhor, você não quer perder a presença do Senhor, porque a palavra também fala, com a mesma severidade que julgar, vai ser julgado, olha só. Quantas vezes você olha para o irmão e julga o irmão? É olhar o livro pela capa, né? Olhar o livro pela capa. Então, para ter um amor ágape, você vai ver o irmão com os olhos que Deus olha as pessoas, nos olha. Um olhar que Deus nos olha, que é o olhar de amor incondicional. E é por esse amor que Deus enviou Jesus, seu Filho único, para a cruz do Calvário. Que ali foi tirada as transgressões, as iniquidades, ali nós tivemos a vitória. Olha só, foi por amor. É o amor ágape, é o amor incondicional. Esse amor incondicional, normalmente, né, olha só, quando Jesus passou lá no esquife, na viúva de Naim, que ele tocou no esquife, a palavra fala que ele se encheu de íntima compaixão. Isso é um amor ágape. Muitas vezes os empatas sentem esse amor. Eles olham para o irmão e sentem a dor do irmão. Então, a palavra fala, faça para os outros aquilo que gostaria que fizesse para você, é uma regra de ouro, né? Quantas vezes você vê uma situação e você não faz nada? Podendo fazer. Né? Quantas vezes nós passamos, ouvimos, vemos e não fazemos nada? Né? Porque aquilo nem toca o coração. Quantos aí fala do amor de Deus, né? E não vive o amor de Deus, porque não sente o temor do Senhor. O temor é o princípio da sabedoria. Então, para amar o nosso próximo, como a nós mesmos, primeiramente nós temos que nos amar. Quando você está em Cristo Jesus, que você fala que aceita Jesus, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, você vai aprender a fazer suas curas, né? O que é suas curas? As suas decepções, suas mágoas, suas tristezas, você vai entregar na mão do Senhor. Você vai aprender a orar por isso.
você vai aprender a se trabalhar nisso. Porque o Senhor é aquele que trabalha. Quando você está orando, Deus trabalha naquilo que você precisa e necessita primeiro. Às vezes você está pedindo uma coisa e Deus está agindo em outra. Por quê? Primeiro Ele cura a nossa alma, porque Deus Ele cura almas. Ele cura almas. Primeiro Ele vai curar a sua alma, depois Ele vai entrar na provisão daquilo que tu pede. Primeiro o que tu necessita, depois aquilo que tu pede. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, né? Então as pessoas pregam assim, mas amar o Senhor teu Deus acima de coisas como tu mesmo, né? O seu próximo como a ti mesmo. As pessoas, às vezes, nem se amam, são sabotadoras, se auto-sabotam. São pessoas que têm medo da vida, pessoas que têm dificuldades emocionais. E quem não tem? Todos nós temos dificuldades emocionais. Mas quando você começa a se libertar, você começa a orar, você começa a buscar, ter uma presença de Deus verdadeiramente na sua vida, exercer o amor de Deus, ter a presença do Senhor, sentir o temor, ter temor pelo Senhor, né? Ou seja, porque Deus é amor, mas é fogo consumidor. Justiça e juízo é a base do trono de Deus. Ou seja, você sabe que aquilo não pode fazer. Mas quantos aí mandam amar, mas está lá cobiçando, né? Ou seja, está cobiçando, está desejando mal, né? Então, quando você aprende a fazer o seu trabalho interior, as suas curas, né? A sua cura interior, e você começa a realmente sentir a presença de Deus, que você se transforma. Olha só, Paulo matava os cristãos, mas Deus amava Paulo. Deus amava Paulo, mesmo ele no pecado. Até que Deus parou ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Né? Aí foi quando ele virou Paulo. Então, mas Deus amava Saulo mesmo quando ele pecava. Então Deus ele olha para nós como pecadores e ele nos ama, né? E o que nós temos feito, né? Quantas vezes nós olhamos o irmão com julgamento? Olha só. Entendi, Senhor. Por isso que Deus uma vez falou para mim assim, que em lugares onde tem julgamento, julgo e divisão, ele não se encontra. Olha só, agora eu estou fechando o ciclo aqui que Deus está falando assim, né? Obrigada, Deus. Então, realmente, esse julgamento não cabe a mim, a você, né? Porque Deus nos ensina a olhar com olhar de misericórdia, sem julgamento, sem apontamento. Então, quando você entende que Deus, né, é o caminho, a verdade, a vida, Ele a cura. Às vezes a pessoa está enferma, está pedindo por cura física, né? Mas Deus primeiro está curando a alma dela. Porque às vezes é uma alma que está atribulada, é uma alma sofrida, é uma alma dolorida, é uma alma com angústia, com frustrações, né? Quando eu vejo aquela passagem de fala, Lázaro, saia para fora, né? Aí Jesus fala assim antes, né? Ele fala, retirem a pedra. Lá na passagem de Lázaro, né? Retirem a pedra. Essas pedras, irmãos, eu vejo como os impedimentos, nossos impedimentos, né? As nossas incredulidades, as nossas dificuldades, né? Porque as bênçãos, elas estão ali, às vezes, fechadas dentro do sepulcro. Por quê? Porque nós colocamos a pedra ali, que é a incredulidade, é a maldade, é a descrença, né? Essas pedras nós temos que tirar do nosso coração. Né? A palavra fala assim, se creres verás a glória de Deus. É a fé, que é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas que você crê que vai acontecer. Então, nós vivemos pela fé, não vê para crer, mas nós cremos para nós ver. A gente crê. E lá dentro das nossas bênçãos, nós cremos nas nossas bênçãos, ainda que a gente não veja. Quantos aí estão com sonhos adormecidos, né? Que acredita que está no sepulcro e que não vai acontecer mais? Então, mas Deus é aquele que revive sonho, revive Lázaro,
Deus é aquele que transforma Saulos. Às vezes a pessoa pensa assim, eu não mereço porque eu sou mal, porque eu não sei o quê. Filho, se Jesus chegou para ti, agarra, entendeu? Não importa o que você fez. Se Jesus se manifestou para ti, não importa o que você fez. Se agarre em Jesus, porque Ele que é libertador. Ele é o libertador. Quantos aí acham que não merece alguma oportunidade? Eu não mereço, né? Aí se vitimiza, né? Uma das características de ungido de Deus é não se vitimizar. É não se vitimizar. Uma delas é não se vingar. José não se vingou, Davi não se vingou José não se vingou dos irmãos, Davi não matou Saul, podia ter matado, não se vingou de Saul, né? E nem um momento também ficaram fazendo de vítima. Nenhum momento ficaram de mimimi lá, não fizeram isso. Simplesmente o outro foi preso, o José foi preso lá no final, né? Ele foi preso, depois virou rei, e Davi ficou sendo perseguido muito tempo até virar rei, né? Até por Saul, né? E nem momento você vê que eles ficaram se vitimizando, sabe? Então, assim, tem coisas que Deus vai tirar da nossa vida, né? Se tu mente, não mente mais. Se tu engana, não engana mais. Se tu cobiça as coisas dos outros, não vai cobiçar mais as coisas dos outros. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas para ti também. E hoje, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele foi como cordeiro imolado, santo na cruz do Calvário, um cordeiro perfeito, né? Ali, ele abriu a oportunidade para todos nós se chegar a Deus. Qualquer um pode se chegar a Deus. Qualquer pessoa pode falar com Deus. Mas depois vai fazer o seu trabalho. O seu trabalho. Quando você entra numa empresa, você não é assíduo, você não vai lá, faz o seu trabalho com esmero. Então, com Deus não é diferente. Você vai ser assíduo com Deus, ou seja, você vai orar, você vai buscar, não é orar uma vez por ano. Você vai orar, você vai buscar, você vai procurar ter uma intimidade com Deus, uma amizade com Deus, sentir que realmente tu é dependente de Deus. Você vai ter outras escolhas, fazer escolhas boas, porque às vezes fazemos escolhas ruins, irmãos. Fazemos escolhas ruins, até pessoas que dizem que estão na presença de Deus estão fazendo escolhas ruins, porque não fazem as suas curas. O que é a cura? A cura é se transformar, parar de ser Saulo para ser Paulo. A cura é você entender que se você não perdoa, você vai ficar carregando peso extra. A cura é você não murmurar. Por quê? Porque você vai virar um resiliente, você tem resiliência para aguentar as lutas e para vencer, porque onde tem luta tem vitória. Esse é o trabalho que você tem que fazer. Aí quando você fizer esse trabalho, você cada vez mais o Cristo vive em mim realmente. E aquilo você vai sentir a presença do Senhor. Você vai ver com os olhos que Deus vê, que é o amor ágape. Mas enquanto a gente faz as curas, né, nós usamos aquela regra de ouro: não faça para os outros aquilo que tu não queira que faça para você, né? Porque isso aí dá um limite para nós. Para a gente fazer para os outros aquilo que tu quer que você faça. Faça para os outros aquilo que tu gostaria que fizesse para você. E não faça aquilo que tu não gostaria que não fizesse para você. Olha só, uma regra é uma regra, né? Então, nessa regra, você vai praticar os mandamentos do Senhor, que quando você pratica os mandamentos, você já está no amor de Deus, né? E vai usar como um termômetro, como uma base, essa regra de ouro: fazer para os outros aquilo que tu gostaria que fizesse para você, e não faça aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Continuar fazendo suas curas, porque aí sim
você vai olhar o próximo, né? Como um olhar ágape de Deus, sem julgamento, sem julgamento. E quando você começa a praticar, fazer para os outros aquilo que tu gostaria que fizesse para você, você já está fazendo o amor ao próximo, né? Porque ter a empatia. Jesus se encheu de íntima compaixão quando viu aquela mulher indo enterrar seu único filho. Ele se encheu de íntima compaixão, ou seja, ainda que você não sinta essa compaixão de Deus, né? Mas você já entende que fazer aquilo é o certo. Por quê? Quando tem uma passagem bíblica que fala assim, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Ah, mas eu estava lá, eu frequentava, eu fazia, acontecia. Aí Deus, né, fala assim, apartai-vos de mim porque eu não te conheço, porque quando eu tive fome não me deste de comer, quando eu tive sede não me deste de beber, quando eu estive preso não me visitaste, e é desse jeito. Então, olha lá na Bíblia direitinho, porque tem mais coisas que falam lá. Então você vai começar a fazer as coisas, né, por amor a Deus, porque é por temor ao Senhor, porque o Senhor ensinou. E vai ter uma hora, irmãos, que você vai fazer as coisas e aquilo vai entrar no seu coração, vai entrar como bálsamo, aleluia. Ela entra no seu coração e você vai fazer parte disso. Começa a fazer parte do seu eu. E aí sim, você vai olhar o seu irmão com amor incondicional que Deus nos olha. Amém?